O comércio está aquecido, mesmo após as medidas do governo para frear a oferta de crédito e a inflação no país. Em 2010, o crescimento do varejo deu uma ideia de como o poder de compra do brasileiro aumentou nos últimos anos. No ano passado, as vendas no varejo no Brasil tiveram a maior alta acumulada desde 2001. O aumento foi de 10,9%, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O aumento da oferta de crédito e da renda do brasileiro ajudaram no aquecimento do comércio em todo o país. Os consumidores procuraram mais hipermercados e supermercados por produtos alimentícios, bebidas e fumo. Este setor foi o que teve maior impacto no resultado do varejo em 2010. Em seguida, vieram os segmentos de móveis e eletrodomésticos. Em terceiro lugar, o brasileiro consumiu mais tecidos, vestuário e calçados. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, além de combustíveis e lubrificantes, também contribuíram para a expansão do comércio brasileiro. Então vamos saber agora com o senhor Marcel Solimeu, da Associação Comercial de São Paulo, em todo o Brasil, como estão as vendas no comércio este ano e como deve encerrar 2011. Aquecido do mesmo jeito que foi no ano passado? Bom, as vendas estão boas, mas num ritmo um pouco menor do que estavam no ano passado. Nós tivemos um 2010 excepcional em termos de vendas do varejo. O varejo cresceu mais de 11%. Começou o ano na mesma velocidade que terminou, mas gradativamente essa velocidade vem diminuindo, mas muito lentamente, mais lentamente do que o Banco Central gostaria. Mas mesmo com essa redução do ritmo, nós devemos fechar ainda o ano com um crescimento muito bom, principalmente pela base de comparação forte que foi 2010. Ok, a gente tem gráficos aqui para explicar todo esse crescimento, né, das vendas no varejo aqui no Brasil e essa desaceleração este ano, não é, professor? Claro que sim. A Fundação IBGE faz mensalmente um trabalho nesse sentido de entender como é que estão as vendas no varejo. Esse gráfico mostra, desde 2008, um crescimento na linha vermelha, com algumas pequenas chamadas barrigas da curva, onde a velocidade das vendas se acomoda, e depois o crescimento consistente até 2011, onde então nós começamos a perceber que a velocidade de crescimento é menor, como disse o Dr. Marcel. E é menor, mas ela continua em crescimento e realmente a expectativa Dr. Marcel é muito realista no sentido de que ela deve acabar o ano numa situação ainda muito positiva. E temos outro quadro aqui para explicar essa situação, né? Claro que sim. Este quadro diz respeito ao faturamento do setor varejista e mostra também uma linha ascendente, crescendo de forma consistente ao longo do tempo. 2010, como observou o Dr. Marcel, com um pico de crescimento bastante interessante, e depois o ano de 2011 com uma estabilização ou um crescimento ainda mais moderado. Temos mais um quadro, não é, professor Celso? Sim, claro. Trata-se da evolução do volume das vendas. E aí, mensalmente, num índice mensal acumulado, nós vamos ver 2009 declinante, nós ainda sofremos um reflexo da crise, mas, em contrapartida, uma política anticíclica muito bem implementada pelo governo federal, e aí a recuperação para 2010, onde tivemos um desempenho muito forte a partir do início do ano e chegando a um pico no mês de setembro, e agora este crescimento perdendo velocidade. Não é verdade? Que é uma perda da velocidade do crescimento. Continua crescendo, mas uma velocidade mais baixa, Luciana. Ok. E a gente vai saber agora, com o senhor Marcel Solimeu, né, como é que vai continuar esse ritmo de vendas aí, não só para esse ano, para os próximos anos. O que vai acontecer no comércio, não é, professor Celso? E esse é, de fato, o nosso grande interesse, Marcel, conhecer o futuro. É claro que todo bom economista tem consigo, sempre guardado em algum canto da sua casa, uma boa bola de cristal.
Nesse sentido, como é que você espera que sejam esses próximos anos para o varejo? Bom, dizem que no Brasil até o passado é imprevisível, que dirá o futuro. Mas eu acho que a gente pode extrapolar um pouco o que se imagina para os próximos anos, baseado no que aconteceu nos últimos 2 anos e o que está acontecendo no momento. O que aconteceu nos últimos 2 anos, a partir de 2008, com uma pequena queda como de 2009, foi um forte crescimento do mercado consumidor brasileiro, com o ingresso de mais de 30 milhões de novos consumidores de crédito, que antes não tinham acesso ao crédito. Enquanto nós tivermos a economia crescendo, o emprego crescendo, a renda se mantendo, esse mercado vai continuar crescendo, o ingresso de novos consumidores. Então, eu acho que as perspectivas para o varejo são boas. Não se pode esperar repetir 2010 com um crescimento de 10%, 11%, mas um crescimento de 6%, 7% é bem viável para uma economia que deve crescer, na média, uns 4% ao ano. Claro. Então, acho que são boas as perspectivas e nós não vemos no cenário brasileiro nenhuma perspectiva de crise que possa mudar isto. Claro. Temos as crises lá fora, mas acho que elas não vão chegar a afetar a economia brasileira, que já está bem protegida com todas as medidas que foram adotadas. As molas de crescimento do varejo estão na renda e no emprego. Se é que eu já não estou falando da mesma coisa, na medida que o emprego aumenta, a renda, claro, cresce. Mas eu falo da renda com o aumento real dos salários. Não é? Você vê o quadro da renda e o quadro do emprego também estável para os próximos períodos ou com um crescimento muito, muito maior do que esse que já tivemos? O ritmo de crescimento do emprego deste ano já não é tão forte como o do ano passado, mas ainda saíram os dados essa semana, o desemprego está num patamar dos mais baixos da última década e o emprego continua crescendo. A renda continua crescendo, mas também num ritmo menos intenso do que do ano passado. Os dados que saíram hoje mostram já o crescimento acumulado da renda um pouco abaixo dos 4%, quando estava em 7%. Claro. Mas, de qualquer forma, enquanto você tem crescimento do emprego, da renda, portanto, da massa salarial, isso combinado com crédito, o mercado vai continuar crescendo. E eu acho que esse é o cenário com essa ressalva, crescendo num ritmo inferior ao do ano passado e dos primeiros meses desse ano. Mas o importante é estar sempre crescendo. Claro. A inflação aí não vai pressionar muito os preços, não? Eu acho que a inflação não está dando sinais de que vai ter uma queda, mas também não dá sinais de que vai aumentar. Eu acho que a tendência da inflação é de redução muito lenta, não para chegar na meta este ano e provavelmente com dificuldade para chegar na meta o ano que vem. Mas, salvo qualquer coisa muito anormal, a inflação não deve escapar do controle. Isso é que é importante. Em outras palavras, Luciene, a estabilidade monetária estaria garantida, pelo menos em um bom grau. Seria ótimo, não é, professor Celso, Claro. que as novas gerações não soubessem de fato o que é uma inflação. É algo muito ruim, né? Claro que sim. E a seguir, você vai entender melhor o que é a lei do cadastro positivo e as vantagens para os consumidores e comerciantes. Aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.